consultas jurídicas. Esse espaço foi criado para sanar dúvidas sobre as questões jurídicas e para levar às senhoras e senhores que estão nos assistindo pela TV ou pela internet esse assunto. Percebemos que há um déficit sobre o conhecimento sobre as questões jurídicas. E estaremos trazendo sempre questões da sociedade, da política, enfim, para poderem passar para vocês. Estamos aqui com a presença de alguns acadêmicos da Universidade Federal do Oeste do Pará. Sejam todos bem-vindos, muito obrigada pela presença. E também convidamos especialistas no assunto que será tratado hoje, que é o direito alternativo. O direito alternativo é uma corrente capitaneada por juristas do sul do país e que vem conquistando adeptos pelos 4 cantos da nação. Num espaço de tempo relativamente exíguo, tendo-se que a sua existência oficial se deu em 1990. Segundo o juiz de direito da comarca de Tubarão, o direito alternativo surgiu a partir de seu episódio responsável pelo surgimento do movimento de direito alternativo, se deu em 25 de outubro de 1990, quando um importante veículo da imprensa escrita, Jornal da Tarde de São Paulo, veiculou um artigo redigido pelo jornalista Luiz Bacol, que trazia a manchete: juiz gaúcho coloca o direito acima da lei. A reportagem buscava desmoralizar o grupo de estudos, em especial o magistrado Hamilton Bueno de Carvalho. Ao contrário do desejado, o artigo deu início ao movimento do direito alternativo no mês de outubro de 1990, sendo seu primeiro encontro internacional de direito alternativo realizado na cidade de Florianópolis, estado de Santa Catarina, no dia 4 e 7 de setembro de 1991. Um outro importante fato histórico para o início desse movimento foi o lançamento do livro de edições de direito alternativo 1 pela editora acadêmica. Embora o movimento só tenha sido organizado e estruturado na década de 90, ele tem seu caminhar por terras brasileiras de mais de 30 anos. Originalmente no período da ditadura militar brasileira, quando o estado de exceção foi criado por comandantes do exército e gerou muitas injustiças e descontentamentos, inclusive dentro da classe de juristas do direito, que contestavam a praxe da época e não viam no terror instaurado no Brasil a remota existência de um Estado de Direito, propagado pelas constituições do período e presenciado hoje pelo povo brasileiro, mesmo que ainda de forma incipiente. Como eu disse, nós trouxemos para essa conversa o Dr. Edson Felipe, juiz do Estado do Pará, as advogadas doutora Daniela Soares, o promotor de justiça Rafael Monteril, no estado do Amazonas, e a professora universitária e coordenadora do curso de Direito da UFOPA, Camila Mello. Muito obrigada pela presença de vocês, sejam muito bem-vindos. Você pode também, você, telespectador, pode participar interagindo conosco através do e-mail, que é o jornal_jurídica@hotmail.com, ou ainda pelo Facebook, JN1 Dúvidas Jurídicas, e ainda para o nosso portal de voz, número 0800 729 835 4, 0800 729 835 4. Para que possamos nos centralizar sobre o direito alternativo, gostaria de, a princípio, creio que a pergunta melhor a se fazer seria a definição de direito alternativo. Fizemos aqui uma breve história da sua origem, mas o que seria, doutor Felipe, o direito alternativo? Nos traga uma definição. Primeiramente, boa noite. Boa noite, Jéssica. Boa noite, debatedores. Boa noite a todos. Bom dia, no caso. Bom dia a todos os telespectadores que estão aqui hoje presentes. Então, ao tratar desse assunto, que é o direito alternativo, primeiramente deve-se colocar, deve-se frisar que o direito alternativo
é uma noção jurídica que está dentro de uma específica pluralidade jurídica. Nesse sentido, estou falando aqui do pluralismo jurídico, que é um conceito mais amplo, é uma ideia mais ampla, no qual o direito alternativo é um exemplo. Então, o pluralismo jurídico, antes de argumentar sobre o direito alternativo, no caso, antes de dar qualquer conceito, o pluralismo jurídico é uma corrente, uma ideia que vem perpassando desde a Idade Média, desde o período medieval, no caso, passando pela modernidade e até a contemporaneidade. Esse pensamento é a ideia de que dentro de uma mesma sociedade existem diferentes normas jurídicas, diferentes sistemas jurídicos. Nesse sentido, a estudiosa Ana Salabel define pluralidade jurídica como a ideia de que é possível uma coexistência de sistemas jurídicos no seio de uma mesma sociedade. Ou seja, essa ideia também traz a concepção de que cada indivíduo deve ser, em cima dele deve ser imposto o direito que existe naquela sociedade onde ele está inserido de acordo com aquela comunidade. E em cada comunidade, cada sociedade, existirão as suas normas jurídicas, os seus sistemas jurídicos. E dentro de cada sociedade existirão várias normas jurídicas. Ou seja, isso nos remete a uma pluralidade jurídica. Como exemplo, posso citar aqui, vejamos, o exemplo de uma favela, no caso, um local no qual os traficantes mais poderosos impõem as suas leis. Todos que moram nessa favela terão que viver de acordo com o que eles dizem. Eles vão ditar o que é certo e errado, ou seja, lá dentro vai existir as regras, mas na sociedade, fora dela, existirão também as regras impostas pela lei, pelo próprio direito positivo. Então, vai existir essas normas jurídicas lá, esse sistema jurídico, digamos assim, juntamente com o sistema jurídico da sociedade. Porém, então, o que é esse pluralismo jurídico em si? Ele pode ser até visto como, debatedores, como um antagonismo ao monismo do direito positivo, ou do Estado, no caso. O que seria esse monismo? Seria a concepção de que é só o Estado que coloca as leis, é só essa norma jurídica que existe, mas isso não é verdade. Existem diferentes normas jurídicas dentro de uma mesma sociedade, porém, uma delas é a do Estado e outras não. Então, um grande exemplo de pluralismo jurídico seria o próprio direito alternativo. Então, o que seria o direito alternativo em si? O direito alternativo seria uma nova visão de pensar o direito, de interpretar a norma jurídica, aquilo que está prescrito. Seria, no caso, uma ideia que veio devido à falta de capacidade daquelas leis que já existem, daquela Constituição, de não conseguir abarcar todos os males da sociedade. Ou seja, existem as sociedades que são mais oprimidas, as sociedades não, as classes mais oprimidas e que ficam de fora de certos direitos. Então, o direito alternativo vem trazer o direito, no caso de fato concreto, que é previsto na Constituição para aquelas classes que são desvalorizadas. Então, o direito alternativo ele sai, digamos assim, daquele direito positivo, daquilo que está na norma, e vai para a rua. É o direito em prol do desfavorecido, é um direito que vem em prol principalmente para resolver os males sociais, para suprir as lacunas que estão abertas no direito posto, no direito positivo. Ele está em prol das classes mais desfavorecidas. Doutores, mexe na lei, excesso de formalidade e obstáculos de acesso à justiça são alguns dos problemas questionados pelos juristas e estudiosos do direito que defendem o chamado direito alternativo. Doutora Daniele,
opõe a eles. Primeiramente, bom dia. É um prazer estar aqui debatendo sobre o direito alternativo, que há alguns anos vem ganhando adeptos no Brasil. O direito alternativo, ele tem o intuito de incorporar sentimentos humanizadores, sendo que a interpretação da lei, ela vai ocorrer de maneira que vai ser analisado todo aquele contexto social do indivíduo que vai estar inserido naquele ambiente. Quanto às faculdades da lei, um juiz, ao declarar uma sentença, primeiramente, ele não vai se restringir apenas à lei. A lei pode servir como um veículo, só que se ele verificar que aquela lei é injusta, de acordo com o contexto social analisado profundamente pelo juiz ou pelos defensores, ele pode vincular-se dela nos caráteres formalistas. Seriam aqueles que está na lei que é proibido roubar e tem que ser julgado. Só que o juiz alternativista, ele vai observar todo aquele contexto interdisciplinar, não só na visão fechada dogmática do direito, mas também na visão antropológica, da história, da filosofia e assim por diante. Por exemplo, um pobre que rouba um alimento num comércio, por exemplo, ele vai tratar toda a questão social dele, porque ele está à margem da sociedade. Muito obrigada. Quais seriam, doutora, as aspirações, os objetivos desse direito? O direito alternativo, ele tem o intuito de estar acima da lei em todas as consequências. Ele vai sempre buscar democratização com o intuito em prol da igualdade da organização social. No Brasil é perceptível as disparidades sociais, onde poucos que detêm a renda e uma minoria está na miséria, passando fome, sem acesso à saúde, à educação e situações de vida complicadas. A nossa produção está nos informando que já estamos com uma pergunta via Face, que é da dona Grace Malheiros Diniz. Bom dia, Jéssica. Sou da cidade de Parintins, Amazonas. Beijo, Parintins, abraço, cidade maravilhosa. E universitária de Direito da UEA. Gostaria de saber como o direito alternativo poderia ser aplicado dentro dos cursos de Direito e quais as práticas curriculares que adotadas hoje poderiam ser mudadas. Bem, como nós estamos com a presença da professora e coordenadora do Direito da Universidade Federal da Pará, essa pergunta pode ser direcionada à doutora Camila Belo. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade da Universidade Federal da Pará. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês para tentar esclarecer um pouco, a respeito do tema, que é um tema assim, novo, É um tema que a gente percebe que até se tem dificuldade para se trabalhar esse tema devido à questão da complexidade do assunto, uma vez que vai de encontro com a dogmática jurídica, Mas, sim, é um tema muito importante que precisa ser analisado. Então, para mim, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Então, como é sempre bom esclarecer as dúvidas dos colegas, dos nossos futuros colegas de trabalho, no caso acadêmico, veio com a pergunta sobre a aplicação, eu digo assim, que é possível sim aplicar o direito alternativo, mas não com esse nome, Pela questão da forma corriqueira como é usada a palavra alternativo, Eu poderia dizer que esse nome soaria melhor de uma outra forma, Por exemplo, vamos dizer assim, um estudo, um nome assim bem utilizado que a gente tenta trabalhar na universidade, uma vez que esse assunto ele é trabalhado dentro da disciplina Introdução à Ciência do Direito, Ainda não temos esse tema, esse assunto trabalhado na universidade de forma separada, ela trabalha de forma conjunta. Só que nós temos um plano de tentar trabalhar esse assunto de maneira, vamos dizer assim, integrada, Então, existem vários nomes que poderiam ser colocados, assim, como, por exemplo, direito ético-disciplinar, É um nome assim, muito interessante do ponto de vista que é um direito, é um assunto que trabalha muito a questão social. E, na verdade, é isso que o direito busca, O
O direito busca sanar essa desigualdade social que existe, né, para tentar colocar assim, a justiça não acima da lei, mas como meta da lei, né? Então, a gente tenta, né, dentro da universidade, colocar o direito alternativo com esse nome. Mas toda a questão do nome não é tão importante. O que é mais importante mesmo é a questão da aplicabilidade. Como isso vai ser colocado para os alunos? Bem, eu poderia dizer que seria colocado da seguinte forma: trabalhar a questão de forma conjunta. Vamos dizer assim, as matérias que abordam a questão social, por exemplo, a filosofia jurídica, a antropologia jurídica, trabalhar com as matérias, vamos dizer, mais teóricas, como o direito penal, o direito processual e até mesmo o direito constitucional. Então, trabalhar de uma maneira conjunta para que possa se fazer uma compreensão mais clara na mente dos acadêmicos. Como esse direito alternativo tem sido aplicado no Brasil? A doutora tem um caso concreto para nos ilustrar? Sim, existem muitas formas de se aplicar o direito alternativo no Brasil, né? O tema atual, né, que está em voga, eu poderia citar, como o colega citou a questão das favelas, é um caso muito bem colocado no direito alternativo, uma vez que lá existem leis, né? E nas favelas existem leis que valem somente lá. Um direito alternativo, vamos dizer assim, porque está fora da Constituição, não está previsto na lei oficial do Brasil, mas são leis que lá, para aquele quadro social, é válido. Então, o que eu posso colocar aqui para vocês como uma forma prática dessa aplicação seria a questão da possibilidade da aceitação da união estável, né, entre casais homossexuais. Né? É um exemplo assim, muito claro, uma vez tentar interpretar a lei, porque vocês sabem, né, os colegas sabem, todo mundo sabe aqui, que a questão do casamento homoafetivo não é aceito na Constituição. O que se aceita é o casamento entre homem e mulher. Né? Então, essa questão é muito importante, porque já existem casos concretos de casais, né, que conseguiram, através do judiciário, conseguiram ganhar esse direito dessa união estável. Né? Então, a partir de 1998, né, ou seja, 8 anos depois que esse direito alternativo passou a ser um tema, principalmente que começou, como a colega falou, no Rio Grande do Sul, a partir de 98, os casais homossexuais começaram a ganhar, né, esse direito de terem a união estável. E em 2008, apenas que o STJ, né, o Superior Tribunal de Justiça, conseguiu, vamos dizer assim, aceitar essa questão da união homoafetiva não como um direito de propriedade, mas sim como um direito de família. Né? Então, esse seria um caso da aplicação prática do direito. Nós estamos com a nossa jornalista Leila Viana ao vivo. Numa entrevista com o doutor Haroldo Pereira. Bom dia, estamos aqui em frente à OAB com o juiz Haroldo Pereira. Para funcionar acima da lei, em um caso,
vem trazer, desde 20 anos atrás, é uma nova visão de interpretação do direito. Nesse sentido, nós devemos levar em consideração um momento histórico. Há 20 anos atrás, o Brasil saía de uma ditadura em que o direito era imposto de forma autoritária, a liberdade de direito era muito restrita, existia até a lei da imprensa, que era altamente restritiva. Com tudo isso acontecendo naquele período, surgiu um movimento que veio para lutar por uma reformulação da interpretação jurídica. No caso, desde 91 até hoje, o que eu vou dizer no decorrer dos 20 anos é simplesmente a busca por um estudo de mecanismos de interpretação, mecanismos que façam com que o direito se torne realmente eficaz. Ou seja, façam com que o direito corresponda ou dê aos cidadãos os direitos básicos que são garantidos na Constituição. Então, o direito alternativo, ele democratiza a justiça? Bem, o que o direito alternativo faz é o seguinte: ao analisar a Constituição, ele utiliza como norte os direitos humanos. Nesse sentido, ele faz com que o aplicador tome atitudes mais reflexivas na hora de executar a execução para casos concretos. Não adianta simplesmente agir de forma totalmente burocrática e formalista e deixar de lado, ou seja, não atender o direito realmente como deve ser atendido das pessoas, só porque assim está escrito ou porque devo agir dessa forma e pronto. O que deve ser perseguido é a justiça no caso concreto. O que deve ser perseguido é a eficácia do direito. E também deve se mostrar para a sociedade que esse direito, esse ordenamento jurídico lhe traz retorno. Muito obrigada, Cristina. Jéssica, é com você. Leila Viana, do Jornal N1. Muito obrigada, Leila Viana. Um abraço, doutor Haroldo. Estaremos convidando o senhor certamente, aguarde nosso convite para outras edições do nosso espaço. Doutor Rafael Montoril, o senhor é a favor ou contra o direito alternativo? Do ponto de vista do movimento político do direito alternativo, podemos considerar muito relevante a posição de Globo. Considera o direito alternativo uma heresia. De fato, uma verdadeira heresia ao conceito do que é justiça, hoje se representa a justiça em toda nós. Quais seriam, então, as suas críticas referente a esse direito? Bom, quando a gente pensa em direito alternativo, a gente não pode desconsiderar o movimento que surgiu após a ditadura militar, as condições em que o direito à liberdade era suprimido sobremaneira, de tal forma que a sociedade brasileira, em especial, se sentiu sufocada durante esse longo período de ditadura. Os defensores desse direito, eles proclamam que o nosso compromisso seria com a lei. Palavras deles. Conclamamos o direito acima da lei. A justiça ela é mais importante do que a própria lei. O papel do juiz seria buscar, em cada caso concreto, sem servidão à lei. Não podemos aceitar que esse discurso ele tome conta da nossa compreensão como jurista e como participante, como construtor do que é justo e da justiça conquistada ao longo de toda a humanidade. Nós não podemos jogar fora esse conceito de justiça, essa ideia de justiça que nós adquirimos ao longo do tempo com tanto esforço. O direito alternativo, nesse sentido, ele se constitui num contrassenso. Eu já citaria esse contrassenso do próprio defensor desse direito alternativo.
consigo perceber, né, que a minha defesa é completamente contrária a esse direito alternativo, pela forma com que ele está sendo apresentado para a sociedade, pelo movimento político em que ele vem sendo apresentado para a sociedade. De maneira nenhuma nós podemos considerar que não se pode fazer direito alternativo. Não se pode utilizar o direito, não se pode utilizar o uso alternativo, né, para interpretar o direito, mas ele não deve prevalecer jamais em relação ao direito positivo. A visão de grupo fica muito clara. Né? Por exemplo, quando a gente se questiona para que existem essas leis, para que existe então, né, o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico ele existe para limitar o arbítrio, para evitar o arbítrio do executivo, para evitar o arbítrio do judiciário, para evitar o arbítrio dos mais fortes. Esse ordenamento jurídico, que ele é produzido através de discussões da sociedade, de relevantes processos, né, revolucionários, de relevantes requisições, né, da própria sociedade, de anseios sociais, de movimentos políticos, né, é produzido e é moldado para que seja seguido, para que seja exercido, para que a partir daí o judiciário possa embasar suas decisões, né, e avaliar a discricionalidade possível dentro desse direito positivo. A gente pode considerar sim que a lei espécie, a gente considera que existem leis, né, que devido à sua constituição, ela perca o seu valor, ela perca, né, o seu poder, né, a sua, como palavra agora, a sua eficácia, né? A gente pode considerar, mas essas leis elas podem ser revogadas, elas podem ser reavaliadas, reconstruídas em novas leis, né? Mas nunca podemos, né, jogar no lixo, esquecer. O jurista nunca pode se achar, né, em sua lógica, em seu conceito, em seu conhecimento, em sua reflexão, né, em sua decisão, ele nunca pode se achar superior a esse ordenamento conquistado pelo discurso naturalista, né, e se consolidou no direito positivo. Agora, o problema maior seria considerar os juízes com esse poder e avaliar em contraposição as leis péssimas, né, os telespectadores e os juízes péssimos. Os maus juízes, aqueles que não se utilizariam, né, do próprio consenso, né, quem avaliaria, por exemplo, uma decisão discricionária, né, que contraria a própria lei de um direito alternativo, de uma decisão que é embasada simplesmente no conhecimento cultural, conhecimento social, na sua reflexão, de um jurista que vai decidir a própria lei, numa discussão de conflitos, numa avaliação de conflitos entre duas partes. Como é que um juiz poderia se sobrepor a uma lei ou a um ordenamento, né, para intervir num conflito? E a parte que iria ficar, que seria, digamos, contrariada em relação a esse ordenamento, a quem ela iria recorrer? Qualquer um de nós poderíamos estar numa situação, né, em que ocorresse uma decisão como essa. Se hoje o judiciário tem os seus corruptos, o executivo tem os seus corruptos e o legislativo também, ainda com o prevalecimento do positivismo, dos positivismos, no qual a lei impera sobre os juízes, no qual nós temos um órgão fiscalizador do Ministério Público, nós temos agora, nos últimos 10 anos, surgiu o CNJ, que também faz essa regulação do poder judiciário. Imagina se assim já acontece a sua justiça, imagina
dando um alto poder de decisão na mão do juiz, aquele que pratica a sua decisão. Então, o jurista que age contra a lei, ou seja, contra a legalidade, deve ser punido, né, e deve prevalecer sempre esse direito positivo, né, a prática, né, a cultura de seguir o positivismo, o ordenamento jurídico. Devemos sim abraçar e amar essa conquista, né, acima do irmão dela. É muito fácil a gente, à primeira vista, abraçar um discurso inflamado sobre a justiça de verdade, sobre a avaliação real do caso concreto, né? Mesmo que a lei, mesmo que o ordenamento esteja em desacordo com a realidade, mas se nós jogarmos fora esse ordenamento, onde nós vamos segurar, onde nós vamos trabalhar. Essa é a mensagem, né, que a gente deixa, o agradecimento também pela oportunidade, ao jornal Número, né, aos telespectadores que estão nos assistindo, né, e o pessoal de casa, da internet, que está acompanhando a gente. Muito obrigado. Nós que agradecemos a nossa produção, estamos comunicando que nós estamos com uma ligação no nosso portal de voz. Vamos ver alguém que deve falar. Alô? Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Com quem eu falo? Oi, Jéssica. Oi. Tudo bem? Tudo ótimo. Aqui é a Eurivânia. Euritânia? Eurivânia. Desculpa, Eurivânia. De onde você fala, Eurivânia? Eu estou falando aqui de Cametá. Abraço, Cametá. Gostaria de aproveitar e mandar um abraço pro pessoal aí de Santarém, pra mamãe do coração, que eu sei que tá me ouvindo, a Marlene. Beijo, mamãe. Te amo, viu? Eu queria saber o seguinte, é que eu tenho uma amiga que ela é homossexual, sabe? Ela quer saber o seguinte, ela me perguntou, né, e a gente conversa muito sobre isso, né, se o casamento gay, Casamento homoafetivo, o casamento de homossexuais aqui no Brasil é um caso do direito alternado, né? Direito alternativo. É isso, direito alternativo. Isso, desculpa, tá? Não, que é isso. Muito obrigada pela sua participação. Tá, obrigado. Tchau. Bom, a gente praticamente respondendo essa pergunta, a senhora teria mais alguma consideração, doutora Camila, ou alguns dos debatedores? Não, né, eu acho que já ficou bem claro, como eu falei, que é a questão do âmbito, não do casamento, né, que esse termo vai ressaltar que é aplicado de forma incorreta. O correto mesmo, o que está em voga se tramitando tanto no Congresso, né, que vale ressaltar que existem 17 projetos de lei a esse respeito, tramitando no Congresso Nacional. Né? Só que ainda não, vamos dizer assim, não transitou em julgado, ainda não foi assim efetivado no Brasil a união de Estados entre homossexuais. Mas é um exemplo sim, um exemplo claro da nova aplicação do direito, né? Essa nova análise do direito que a gente chama de direito normativo. Isso, se permitir falar, eu gostaria de fazer uma breve ressalva ao comentário do Dr. Rafael, no caso, que se posicionou com críticas, que o direito alternativo ele não vem para simplesmente se impor acima do direito positivo, que ele venha para suprir, ele vem para acompanhar, ele vem para suprir as lacunas que existem no sistema jurídico, e não para se colocar no lugar dele. Seria uma nova interpretação, né? Isso. Aí, então, o equilíbrio, tanto do positivismo estatal, da norma vigente, com outras formas de direito alternativo.
Sim, digamos assim, porque ele viria para tentar abarcar aqueles males que existem na sociedade, para tentar colocar o direito que existe, que é dado pela Constituição a todas as pessoas, no caso, todos os cidadãos, e que, felizmente, acaba não sendo cumprido como está prescrito. Muito obrigada. Estamos quase chegando ao final do nosso programa. Para terminar, gostaria que os doutores analisassem as charges. A fonte está embaixo. A charge diz o seguinte: isto, meu caro, não é um assalto, eu sou apenas um gajo justo que tira aos mais ricos para dar aos mais pobres. Os doutores podem exemplificar em palavras breves ou em uma palavra e também falar quais são os maiores desafios do direito alternativo, no caso, para os doutores que defendem esse direito. Bem, analisando essa charge, eu creio que o rapaz que não se diz ser, na verdade, um assaltante e alega que ele está simplesmente tirando os mais ricos para dar aos pobres, significa que ele está acreditando que aquilo que ele está fazendo seria a justiça. Então, dessa forma, como o direito alternativo ele vem para tentar abarcar aquelas classes favorecidas, e o que ele diz que ele vai favorecer os mais pobres, eu entendo que esse ladrão, suposto ladrão, seria o próprio direito alternativo, no caso, mas não que ele fosse, no caso, estivesse do lado do mal. E simplesmente ele está representando o direito alternativo nessa charge. Porque, caro colega, percebe-se que a grande maioria das pessoas que vão criticar essa corrente fala que o direito alternativo seria o vilão da história, e na verdade não é. O direito alternativo ele busca, na verdade, o que eu posso dizer, resumir, que um dos maiores desafios do direito alternativo é encontrar, dentro dessa sociedade tão doente, que eu posso dizer assim, que em outras palavras seria a sociedade brasileira de modo tão desigual, tentar encontrar uma justiça que possa abarcar todas essas desigualdades e que todos os brasileiros, todos os cidadãos que estão sujeitos à Constituição possam sim receber essa lei, possam ter seus problemas resolvidos através da justiça. Doutora, você tem alguma consideração? Em relação ao colega que ele falou que a gente estava banindo as leis, não é assim que acontece. O direito alternativo vem com o intuito de aperfeiçoar, ampliar. Tanto é que ele não foge das teorias gerais do direito, que seriam o direito à igualdade, à justiça e à liberdade. Fique claro isso. Muito obrigada a todos. Estaremos aguardando vocês na próxima edição do jornal. E falando de justiças, de leis justas, eu lembrei-me de um versículo bíblico que se encontra no profeta Isaías, no capítulo 10, versículo de 1 a 2, que diz: ai daqueles que decretam leis injustas e leis e que escrevem leis de opressão. E pois a palavra seria, pois rejeitam justiça aos mais pobres e arrebatam dos aflitos, arrebatam direitos aos aflitos, assim como também despojam as viúvas e roubam os ladrões. Os ladrões não, desculpem, e roubam os órfãos. Esse é um versículo que se cita na Bíblia. Então fica o recado para os nossos governadores, para os nossos legisladores, que possam fugir desse anátema bíblico e sim buscar a bem-aventurança que é dada para aqueles que buscam a justiça, para aqueles que buscam praticar a justiça, não somente a justiça individual, mas a justiça coletiva. Terminamos o jornal, vocês podem continuar mandando suas dúvidas, suas perguntas e suas considerações sobre a nossa primeira edição do Jornal em Dúvidas Jurídicas. Tenham todos uma excelente manhã. Obrigada. Debate.